Bom, pessoal, hoje nós vamos considerar o que vem a ser funções contínuas, e esse conceito de função contínua ele está associado ao conceito de limite e ao conceito da definição da função no domínio desta função. Então eu vou começar com uma definição associada então à ideia de continuidade de uma função. Então, uma função ela é dita contínua em um ponto A se ela satisfizer a seguinte condição: o limite da função f de x, quando x tende a A, se esse limite existir e a função for definida em x igual a A, ela será contínua em A se limite de f de x quando x tende a A for exatamente a imagem da função em A. Então, uma função é contínua quando o limite dela existe, quando você se aproxima do número A, e quando este limite é igual à imagem da função. Então, se nós formos desenhar o esboço da função, caracterizada pelo fato dela ser contínua, nós vamos ter alguma coisa da seguinte maneira. Suponhamos que A seja o ponto ao qual eu estou considerando aqui a continuidade da função. Suponhamos que eu tenha um gráfico da função em que, digamos, a função no ponto, quando x é igual a A, o valor da imagem seja f de A, como está aqui. Eu tenho y, e esse é simplesmente o gráfico da função y igual a f de x. Bom, suponhamos que eu me aproxime de A arbitrariamente, tanto à esquerda quanto à direita, e esse limite exista. Esse limite é um número, e este número ocorre de ser exatamente a imagem da função. Ou seja, ao desenhar o gráfico da função e ao me aproximar de x igual a A pela esquerda e pela direita, eu me aproximo do limite, e esse limite é exatamente a imagem da função. Então, simplesmente você tem que no ponto x igual a imagem é igual ao limite. Então, esse seria o desenho do gráfico de uma função contínua, ou seja, você ao desenhar a curva y igual a f de x, você não tem que levantar o pincel do quadro para desenhar o gráfico da função. O que seria o gráfico de uma função, eventualmente, que não seja contínua no ponto x igual a A? Vamos fazer aqui uma representação, um esboço, né, do que seria uma função, digamos em A, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Eu vou simplesmente colocar um gráfico semelhante àquele ali, mas de uma outra maneira. Eu vou colocar aqui um ponto em x igual a A. Suponhamos que eu tenha aqui o valor, um certo número para o qual se aproxima a imagem da função pela esquerda e pela direita, e nesse ponto x igual a A, o domínio da função seja a imagem da função seja f de A. Ora, note o seguinte: ao me aproximar de A pela esquerda e pela direita, eu me aproximo deste valor, que seria simplesmente, digamos, L, que é o limite da função, quando eu tendo a A pela esquerda e a A pela direita, e esse valor L não é o mesmo valor que a imagem da função tem em x igual a A. Então veja que nesse caso eu tenho que limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e esse L é diferente de f
de A. Então, nesse gráfico dessa função, onde eu tenho y igual a f de x, esse é o gráfico de uma função que é descontínua em x igual a A. Simplesmente porque, ao me aproximar de A, arbitrariamente pela esquerda e pela direita, eu me aproximo de L, vejam lá, ao me aproximar de A, eu me aproximo pela esquerda e pela direita de L, e em x igual a A, a imagem da função é f de A, que é diferente de L, caracterizado aqui por essa desigualdade. Ou seja, ao fazer o esboço da curva y igual a f de x, ao chegar nas proximidades de x igual a A, eu tenho que levantar o pincel para continuar a desenhar o gráfico da função y igual a f de x. Então, essa é a característica fundamental de uma função que é contínua em x igual a A. E você tem, então, uma série de teoremazinhos que nós vamos ver no próximo vídeo acerca dessa função. Mas antes de funções que são contínuas, num determinado ponto do domínio delas, mas antes de fazer isso, eu gostaria de considerar um exemplo em que a gente lida com esse conceito de continuidade em certos pontos do domínio de uma função. Então, vou apagar isso e vou considerar esse exemplo. O exemplo que eu vou tratar é justamente uma aplicação desse conceito de continuidade. O conceito de continuidade é um conceito bastante importante que vai nos acompanhar aqui no estudo do cálculo diferencial, e ele está associado, é claro, à relação entre duas grandezas, né? Uma grandeza que é chamada variável dependente e outra variável independente, que pertence ao domínio associado à função, e esse conceito de continuidade vai exercer um papel bastante importante nesse estudo de variação de duas grandezas no estudo das funções. Então, o exemplo que eu gostaria de tratar é estudar a seguinte função. Vou colocar a função aqui, a função f de x. Ela é representada por dois ramos. Um ramo é x2 menos x menos 2 sobre x menos 2, quando se x é diferente de 2, é óbvio que não poderia ser 2, porque quando x é igual a 2 aqui, eu teria o denominador igual a zero e isso não seria definido. Tá? E quando x é igual a 2, se x é igual a 2, a função ela tem imagem 1. Tá? Então a imagem da função é dada pelo ramo de cima para todo x diferente de 2 e pelo ramo de baixo, ou seja, 1, se x é igual a 2. Então, note que isso é uma coisa importante de se salientar aqui, que a imagem da função quando a imagem da função quando x é igual a 2 é 1. Tá? Então, eu gostaria de examinar se essa função é contínua em x igual a 2. Então, vamos estudar aqui o limite dessa função, limite da função f de x, quando nós nos aproximamos de 2. E o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar se esse limite é igual à imagem da função, ou seja, se esse limite é igual a 1. Se esse limite não é igual a 1, você diz que a função é descontínua em x igual a 2. Tá? Note que a função, é claro, ela é definida em todos os números reais. O domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais. Tá? Muito bem, então ao analisar isso, eu vou considerar aqui limite de f de x quando x tende a 2. Bom, mas eu tenho dois ramos aqui. É claro, x tendendo a 2 é o ramo associado a x diferente de 2. Então, esse limite vai ser escrito limite de f de x quando x tende a 2. Eu vou colocar simplesmente
o ramo de cima, que é o ramo reservado para todos os x diferentes de 2. Tá? X menos 2, quando x tende a 2. Bom, é claro que limite da razão de duas funções, em cima eu tenho um polinômio, embaixo eu tenho um polinômio, você pode pensar, bom, vou aplicar aquele teorema que diz que o limite da razão é a razão dos limites. Mas aqui você tem que tomar cuidado, porque o denominador, quando x é igual a 2, ele é zero. Então você não pode aplicar aquela fórmula imediatamente. O que nós vamos fazer é simplesmente manipular essa função racional, né, de tal maneira a percebermos alguma relação entre o numerador e o denominador, de tal maneira a simplificar isso e eventualmente aplicar as propriedades associadas a limite. Então eu vou escrever isso da seguinte maneira: eu vou observar que o numerador eu posso fatorá-lo em um produto envolvendo x menos 2, porque x igual a 2 é exatamente uma raiz do binômio no numerador. Veja, quando eu coloco x igual a 2, eu tenho 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0, então é exatamente uma raiz. Então eu vou escrever o numerador como sendo x menos 2, e o outro monômio que eu colocaria aqui seria a outra raiz associada a ele, que é a menos 1. Veja que menos 1 é também uma raiz do binômio no numerador. Menos 1, se eu coloco menos 1 dá 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, 1 mais 1 dá 2, que é a raiz com esse 2 dá 0, então outra raiz é simplesmente menos 1. Então, veja que x menos 2 vezes x mais 1 dá exatamente o que está escrito aqui em cima. E eu repito aqui o denominador. Bom, a vantagem de se fazer isso é que esta relação que aqui está vale para todo x diferente de 2. E é exatamente o que eu quero. Mas aqui aparece x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. Eu posso simplesmente cancelar. E nós temos então que isso daqui é o limite, quando x tende a 2, de x mais 1. Ora, limite de x mais 1 é o limite da soma de duas funções. Limite de x quando x tende a 2, a gente sabe que isso é 2. Mais limite de 1 quando x tende a 2, você sabe que isso é 1. Então você tem simplesmente que isso daqui é 3. Tá? Então o limite de f de x quando x tende a 2 é 3. E é diferente de f de 2, porque f de 2 é igual a 1. Isso é diferente de f de 2. Ora, então você acabou de demonstrar que esta função f de x, ela não é contínua em x igual a 2. Por quê? Porque simplesmente isso daqui é diferente do limite de f de x quando x tende a 2. E esse limite é igual a 3. Tá? Então essa é o estudo dessa função. Embora ela seja definida em todos os pontos do domínio dela, ela não é uma função contínua em x igual a 2. Seria interessante nós vermos um desenho, ou fazermos um esboço do gráfico dessa função. Então eu vou apagar essa parte de baixo e vou colocar aqui fazendo um esboço do gráfico. Note que essa função, no que se refere a x diferente de 2, ela se comporta como x mais 1. Y igual a x mais 1. Isso vai ser importante para que nós façamos um gráfico dessa função, ou esbocemos um gráfico dessa função. Então eu vou apagar essa parte, que foi o cálculo que nos mostrou que o limite de f de x quando x tende a 2, que é 3, vou colocar aqui 3, e esse é diferente da imagem da função quando x tende a 2, quando x é igual a 2. Então vamos aqui apagar e representar o gráfico dessa função. Então eu vou colocar simplesmente aqui
xy, esse seria então os eixos cartesianos associados. Eu vou colocar aqui simplesmente o ponto em questão que nós estamos interessados, que é x igual a 2. Digamos, x igual a 2, que aqui está. Tá? Para x diferente de 2, nós notamos que esta expressão aqui se comporta como x mais 1. Ora, y igual a x mais 1 é uma reta que passa por menos 1 e passa por 1. Então, deixa eu colocar aqui simplesmente um esboço dessa reta. E em x igual a 2, nós sabemos que o gráfico dessa função é tal que eu tendo 3, aqui eu vou colocar aberto, simplesmente colocando aqui e quando eu tenho x igual a 2, o valor da imagem simplesmente é 1. E a gente sabe que esse 1 está aqui. Então o gráfico da função é justamente o que está representado aqui. E o gráfico da função, então, são duas semi-retas interrompidas nesse ponto, mais esse ponto que é o ponto 2, 1. Veja que 2, 1 é justamente um ponto do gráfico da função. Então veja, quando eu me aproximo pela esquerda e pela direita de 2, a função tende a 3, que é justamente o que está escrito aqui. Mas em x igual a 2, a imagem é 1, que é diferente de 3. Tá? Então, para desenhar o gráfico dessa função, eu simplesmente deslizo à esquerda de 2 sobre a reta y igual a x mais 1. Mas ao me aproximar de 2 e ao chegar em 2, eu tenho que tirar o pincel do quadro e retornar para x maior que 2, continuando o gráfico da outra semi-reta associada ao gráfico da função. Então, o gráfico dessa função são duas semi-retas interrompidas, esta e aquela superior, união ponto 2, 1. 2, 1 é justamente um outro ponto do gráfico da função. Então, vocês vejam que essa é a representação. Veja que você tem um salto caracterizado aqui caracterizado pelo fato de que o limite da função f de x quando x tende a 2 é 3, e a imagem da função quando x é igual a 2 é 1, e os dois sendo diferentes faz com que você tenha essa função como sendo descontínua no ponto x igual a 2. Note que o ponto onde você considera a função, a continuidade da função, ela tem que ser definida naquele ponto. Aquele ponto é um elemento do domínio da função, e se esse limite da função, ao aproximar-se daquele ponto, daquele valor, do valor do que você está considerando, no caso aqui o x igual a 2, se ele é o mesmo valor que a imagem da função, você teria que ela seria contínua. Mas no nosso caso aqui, ela é claramente descontínua, f é descontínua em x igual a 2. Tá? Por essas razões. O que eu vou fazer no próximo vídeo vai ser um estudo de teoremas associados a funções contínuas, e esses teoremas vão ser importantes para que nós apliquemos em exercícios associados ao estudo de funções, da continuidade das funções. Então, no próximo vídeo, teoremazinhos a respeito disso e algumas aplicações mais interessantes do conceito de continuidade.